Amém, irmãos? Irmãos, aqueles que trouxeram Bíblia, Mateus 28, de 18 a 20. Se não, você acompanha, não tem problema nenhum. Mateus 28, 18 a 20. É bem curtinho. Vou ler aqui. Amém? Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder ou autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai ou fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, esse é um texto maravilhoso e nós iremos falar hoje sobre a autoridade delegada por Jesus. Autoridade delegada por Jesus. E eu falo para que você preste atenção, não deixe nada desviar a sua atenção. E em nome de Jesus, quem está em casa, muitas vezes o pessoal no conforto de casa, vai lá tomar uma água, vai toda hora na cozinha, fique atento, como se você estivesse aqui, fique ligado na palavra do Senhor, para você não perder aquilo que o Senhor tem preparado para você. Amém? Em cima desse texto nós iremos falar, desse tema, falar algumas coisas aí, para a bênção de cada um de nós. Autoridade delegada por Jesus. Irmãos, a autoridade de Jesus está no nome de Jesus. Então, nós temos que entender que Ele, ao designar, a autorizar cada discípulo a usar o nome dEle, Ele está dando autoridade para os seus discípulos. E no nome de Jesus está concentrado tudo que Ele fez, tudo que Ele representa. O nome representa muita coisa. Toda a força de Jesus, toda a vida, sua fidelidade, a sua trajetória, o seu sacrifício, a sua ressurreição, o seu poder. Quando Ele nos dá o nome, Ele dá tudo isso. O nome de Jesus, ele representa toda a autoridade, todo o poder de Jesus. Para você entender mais ou menos, muito rasteiramente, é como se tivesse um excelente mecânico, como tem, onde é que eu levo? Muito bom. Aí está lá o mecânico. Por que ele tem muito cliente? Por que todos procuram? Porque ele é bom. Ele conquistou esse nome no passado tempo, resolvendo os problemas, atendendo muito bem, sendo altamente eficiente. Ele tem um nome, mas ao mesmo tempo ele não faz tudo sozinho. Tem vários auxiliares. E é interessante que muitas das vezes o auxiliar recebe, você entrega para o auxiliar, fala o problema e tal. Com certeza, todos estão na tutela, todos estão na autoridade de quem? Do líder ali, do mecânico, que nós temos o nome. Exatamente isto. Se esse auxiliar tivesse com uma mecânica lá, fosse iniciar um trabalho, não com esse nome, não seria nada. Ele é alguma coisa, tem os seus clientes porque está junto de alguém que tem um nome. E esse alguém se responsabiliza por tudo que acontecer. Esse alguém dá o suporte, socorre, tem um nome, tem crédito. Até o rapaz que eu levo, ele falou: olha, eu tenho um nome em todas as lojas de peça aqui.
Posso pegar quanto eu precisar, porque eu pago em dia. Pago em dia. Zela pelo nome. O nome é o bem maior que nós temos. Assim é com o nosso Senhor Jesus. O nome de Jesus representa a sua autoridade, representa o seu poder, mas o que nós queremos colocar é que não é como mágica, não é qualquer um que pode falar em nome de Jesus e vai acontecer e tal. E aí, justamente isso que nós temos que entender, e que essa palavra vai te ajudar bastante, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele ensinava com autoridade. Em Marcos 1, 22, não vou nem ler, tá? Vai ter muitos textos que eu vou só citar. Se eu for ler todos, não vai dar tempo. Então lá fala que Jesus, ele ensinava com autoridade, com poder. Irmãos, autoridade está relacionado com domínio, dono de si. Você vê, por exemplo, há pessoas que são muito humildes. Não, eu não sei disso. Na parte da tecnologia, muitas vezes é pessoa de mais de idade e tal. Mas vai falar de repente, de um tipo de bolo, de alguma coisa. Essa, não, isso aí eu sei. Já muda até o tom, não é assim? Não, isso aí, é do meu tempo. Isso aí eu domino, agora é comigo. Muda o tom e fala com autoridade. Não, o bolo tem que ser feito assim, assim e tal. No meu tempo era banha de porco, eu sei disso. Ué, mas cadê a humildade? Saiu, por quê? Porque veio o conhecimento. É assim, irmão, é natural. Muitos se colocam muito humilde porque não domina aquela situação. Quando você domina, você traz para si. E é justamente isso que é a autoridade que está no nome de Jesus. Ele domina tudo. Ele é a verdade. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele falava com autoridade, ele ensinava e falava com autoridade, com poder, sempre no respaldo da palavra do Senhor, dos livros da lei, do Pentateuco, né? Também dos profetas, dos salmos. Ele conhecia a palavra e falava com poder. Jesus, ele exercia autoridade. Ele não só falava, ele não só ensinava, como ele exercia a autoridade. Amém? Como? Curando, em Marcos 1, 34, como em vários outros, principalmente nos evangelhos, está relatando aí as curas de Jesus, né? Ele curava, ele também expulsava os demônios, e muitas das vezes ele chegava num local e os demônios, as pessoas possessas já se prostrava perante ele e falava: Senhor, vieste-me nos condenar antes do tempo? Tamanha autoridade do nosso Senhor Jesus, como está lá em Marcos 1, 23, 28. E também ele exercia essa autoridade para libertar os cativos. Não unicamente pessoas presas mais fisicamente, mas pessoas presas espiritualmente, no pecado, nas hostes do mal, que se tornavam presas também fisicamente. Amém? E qual o segredo? O segredo dessa autoridade tremenda de Jesus. Se você vê em Marcos 1, 35, Marcos 1, 35, Marcos é o segundo evangelho. 35 diz assim: E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus. E se você for ver nos textos anteriores, ele estava curando, tinha uma multidão de pessoas, ele deu uma fugidinha e foi orar, falar com Deus. Se você ver no versículo 37, e achando-o,
lhe disseram, os discípulos estavam procurando ele: todos te buscam. Todos te buscam. Falando assim: olha, como é que o senhor saiu daqui? Está todo mundo te buscando. Irmãos, a autoridade, o sucesso de um homem, de uma mulher de Deus, não é como o mundo coloca, buscar os holofotes. Isso é uma consequência. Na verdade, ele tem que buscar andar na sombra do nosso Deus. E assim o Senhor fez. Antes de nascer o sol, ele já estava orando, ele já estava buscando ao Senhor. E essa autoridade vem pela intimidade que nós temos com o Senhor. Amém? E assim Jesus fazia, nos deu exemplo, né? Era o segredo da sua autoridade. Andava em obediência ao Pai. Irmãos, olha, é tremendo você analisar isso, né? Jesus orava tanto. Ele era o Filho de Deus, terceira pessoa da Trindade. Se ele orava tanto assim, imagine nós. O que eu e você somos? Como nós precisamos buscar o Senhor para que as coisas aconteçam na nossa vida. Muitas das vezes nós procuramos fazer as coisas ao invés de buscarmos a presença de quem pode fazer tudo, fazer por nós. Amém? Tudo bem, essa fase já passamos, né? Qual o preço que temos que pagar para usarmos o nome de Jesus? Qual o preço? Será que ele deu o nome dele só para um grupo seleto? Para quem ele deu esse nome? Para quem Jesus deu autoridade ou autorização para usar o seu nome? Qual o preço que eu tenho que pagar? E para quem Jesus deu esse nome? São as perguntas. Amém? Irmãos, antes de justamente falar isso, porque vai cair naquele ponto de alguém tem que fazer alguma coisa. Nós temos que entender que com as coisas do Senhor nós recebemos. Ao recebermos de Deus, nós produzimos um momento de santificação, de busca, para realizarmos para o Senhor. Se você for ver em João 1,17, diz assim, que a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. Amém? Glória a Deus. A graça e a verdade por meio de Jesus. A lei foi dada por Moisés. João 1,17. A lei. Se você for ver os judeus, lá do tempo de Jesus, eles estavam só com a lei, não tinham o evangelho. O evangelho foi escrito depois, por isso que eles questionavam muito Jesus. A graça e a verdade veio por meio de Jesus. Irmãos, a graça de Deus, o que é a graça? É o favor imerecido. Nada o que nós somos, nada o que conquistamos é por nosso próprio mérito. O Senhor que nos sustenta. Não é uma oração poderosa aqui, não é alguém que, não é você, não somos nós, é o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, há coisas que nós precisamos fazer. É a graça do Senhor que nos dá, é o ponto de partida, mas daí em diante é o desempenho de cada um. Amém? E a pergunta é: o que eu tenho que fazer para eu usar esse nome? Primeiro, é importante, o Senhor só dá essa autorização para quem aceita Jesus como seu Salvador. Como vai usar o nome de alguém se nem o aceita como Salvador, como Senhor e Mestre? Primeira coisa é aceitar que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, nos livrou de todo pecado, tomou as nossas culpas, tomou as nossas dores, e era para eu estar lá naquela cruz, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu em Cristo Jesus tenho a salvação, eu aceito como meu Salvador, é a primeira coisa. Tudo bem. Segundo,
É preciso confessar e se arrepender dos seus pecados. A pessoa até pode aceitar Jesus, não, eu creio, mas não se arrepende dos seus pecados, dos seus erros. Não confessa os seus pecados ao Senhor. E é declarar mesmo. Nós até ajudamos as pessoas a fazer isso, mas é Ele, Deus, se arrepender. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que confessar e nos arrepender. Arrepender, irmãos, em nome de Jesus, é fazer um 180 graus. Se arrepender é se você está numa direção, você vai em direção oposta. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que falava mal não fala mais. Aquele que pecava não peque mais. Isso é se arrepender. São esses 3 requisitos básicos. Na verdade, esse arrependimento é uma nova vida. Uma nova vida em Cristo Jesus. E na esfera do Senhor, ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Se você sabe, olha, eu sou uma pessoa de Deus, eu digo para você, o que mais afeta a Deus é alguém julgar uma outra pessoa. Porque se o Senhor nos julgasse, nós seríamos fulminados. Então, não aponte o erro do pecado de ninguém. Aquele que cometeu tal coisa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? O terceiro ponto, essa pessoa tem que ter fé no nome de Jesus. Ela tem que ter fé, ela tem que crer. Porque, não, mas eu não vou usar o nome não, porque não vai dar. Se ela não tiver fé, não adianta. Ela vai sempre só receber oração, nunca vai orar com autoridade, com poder. Aceitar Jesus, confessar, se arrepender dos pecados e ter fé no nome de Jesus. Fé como assim? Que se a pessoa orando em nome de Jesus, com o coração puro e sincero, é como se Deus fosse, é como se Jesus fosse, e as trevas têm que recuar, a coisa há de acontecer, porque o nome do Senhor Jesus foi proclamado, foi falado. E não é só para uma elite, não é só para aquele que prega, quem lidera grupo, não, é para aquele que o aceita, confessa seus pecados e se arrepende e tem fé. Também é importante lembrar que é importante estar ligado a uma igreja de Deus, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Porque a igreja do Senhor representa o corpo físico de Cristo aqui na terra. É importante, muito importante, estar ligado à igreja do Senhor. E aí eu coloco que não é só a nossa igreja, a igreja que o Senhor te direcionar, mas desde que essa igreja também creia no nome do Senhor Jesus, no poder que há do nome do Senhor Jesus, na cura, na libertação, que muitos só creem que Jesus curou lá naquela época. Muitos só creem que Ele liberta só naquela época. Então, desde que a igreja creia, e você, ao se filiar a essa igreja, sim cumpre esses requisitos, que é bênção do Senhor nosso Deus. Amém? Amém. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você segue ao Senhor, se você ouve a voz do Senhor, você está ligado à igreja do Senhor. Irmãos, por quê? Porque nós, um com o outro, nós nos tornamos fortes. Nós não somos melhores do que ninguém. O homem, ele tende a querer as coisas só do seu jeito. O homem é levado a ter só uma posição, ser do seu jeito, da sua forma. Você estando ligado num grupo, a igreja do Senhor, você é amparado. As pessoas vão te orientar, o líder vai te orientar, vai te ajudar. E isso vai te dar uma solidificação. Você vai entrar na obediência do Senhor. E eu gostaria de te ressaltar, você tem que entender isso. O que são demônios? São anjos caídos.
demônios, eles eram anjos. Eles estavam na presença de Deus, mas eles se rebelaram contra Deus. E a sua condenação já é eterna. Não adianta pregar para demônio. Para Satanás e seus agentes, só a condenação eterna, que já foram julgados. E onde tudo começou? Pela falta de submissão, pela falta de obediência. Aí vem o julgamento. Eis porque o inimigo muitas das vezes coloca no coração de muitas pessoas, fala, não, vou ficar na minha mesmo, fico em casa aqui, adoro meu Deus do meu jeito e tá bom. Não está bom. Não está bom. Você não está se sujeitando a ninguém. Está fazendo as coisas do seu jeito. Isso é o início da rebelião que veio lá no céu. É por isso que isso fecha tudo. Em amor. Em amor. Tudo tem que ser levado em amor. Tá, irmãos? Em amor. Uma igreja que te ama. E olha, tem igrejas muito melhores que a nossa. Dá até vergonha de dizer. Nós somos pequenininhos, eu até estou orando mais cedo, Senhor, nós somos tão pequenos, mas venha nos brindar com a sua presença. Lembra de nós. Tem igrejas poderosas, abençoadas. Não há motivo para ninguém ficar só. Não há motivo. Amém? Isso é importante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus, irmãos, ele falou para esperarem em Jerusalém o revestimento de poder, no caso, a autoridade. Se você, vamos abrir lá em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas 24, Lucas 24, versículo 46 a 49. Amém? Lucas 24, 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? O que acontece? Irmãos, Jesus foi morto. Ao terceiro dia, ressuscitou. Foi morto na Páscoa. Depois ele ficou, ao ressuscitar, ele ficou orientando, dando uma diretriz, ensinando, confirmando, mostrando as suas marcas, comendo com os discípulos, para que eles vejam que ele não era um fantasma, que ele realmente tinha ressuscitado. 40 dias. Nesses 40 dias ele ficou. Quando ele estava orientando no final ali, ele deu essas orientações, ele estava sendo assunto aos céus e subiu aos céus. Aí que onde que ele fala para que ficassem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, de autoridade, porque ele, ao subir, viria o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito de Deus, que iria revestir de autoridade. Amém? Vamos ler Atos 1, versículo 4 e 5. Mateus, Marcos, Lucas, João, aí já vem Atos. Atos 1, 5, 4 e 5. Olha só. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim mesmo ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito
depois desses dias. Ele ressaltando para que ficassem lá, amém? Para que recebesse o batismo do Espírito Santo. E o que é esse Espírito Santo? Vamos ver lá em João 14. João, capítulo 14, versículo 16 e 26. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo tem essa função de nos lembrar, de nos confortar, de nos ensinar todas as coisas. É a capacitação do Senhor. Amém? João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. É o Consolador, o Espírito Santo. Amém? João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós, né? Amém. Vou ler o 8 também. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É a função do Espírito Santo, é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então foi muito importante que os discípulos ficassem. E Atos 1:8. Vamos lá de novo. Atos 1:8. Mas recebereis poder, ou virtude, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, é o revestimento do Espírito Santo para que depois fossem testemunhas. Fica em Jerusalém, espera. Vocês vão receber o revestimento, depois vocês vão ser testemunha. Amém? Irmãos, o batismo do Espírito, o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Tanto é que Jesus Cristo foi batizado por João Batista de arrependimento, mesmo não tendo pecado algum. Batizou-se para dar exemplo para nós. Um batismo nas águas, imersão completa. Amém? O batismo do Espírito Santo é o batismo que enche a igreja, que nos leva à presença de Deus. É o revestimento de unção e de poder. Amém? Esse é o batismo que estavam falando. Todos os discípulos já tinham sido batizados, mas o Senhor Jesus o batizou com o Espírito Santo. Amém? Agora não é algo externo, agora é algo interno, é algo real, é uma presença constante do Espírito Santo. Viu ele falando? Eis que estarei convosco. O Espírito da promessa estará convosco. É uma presença contínua, é uma presença constante do Espírito Santo na vida do crente, como está em João 14, 17. Não dá para ler todos, mas vou tentar. A leitura da palavra é uma bênção, nos edifica bastante. 14, 17, diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não pode receber isso. Mas que mundo? O mundo, pessoas que não confessam Jesus como Salvador, que não se arrepende dos seus pecados, não os confessa, não se arrepende. Pessoas que não creem no nome do Senhor, não recebem isso. E que não se aproxima da igreja do Senhor.
Não pode receber. Amém? E o que é isso? Esse poder, essa autoridade delegada pelo Senhor é para propagar o Evangelho, para confrontar o mundo sem temer. Nós vimos que os discípulos, muitos eram até mortos, perseguidos. Você pensa que o Evangelho diminuiu? Não, cresceu mais ainda. Cresceu mais ainda. Ou seja, um revestimento de autoridade e poder para levar a palavra do Senhor. Amém? Para ganhar almas, ganhar as pessoas para o Senhor Jesus, mostrar o caminho, irmãos, o caminho do céu, da felicidade, da paz, do amor. O preço já foi pago. Operar milagres. Esse revestimento nos dá autoridade para operarmos milagres em nome de Jesus. Não é que você vai programar, eu vou fazer tal milagre. Não, irmãos, você ora, faz e o Senhor confirma. Você ora por algo que você acha que é simples, era complicado, mas o Senhor liberta. O Senhor abre portas, o Senhor, Ele faz. Ele exerce a autoridade naquele que tem fé. Amém? O Espírito Santo veio para nos guiar. É o Espírito de verdade que nos guia em toda a verdade, como está João 16:13. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitos falam, você foi convertido à igreja tal, você foi convertido. Quem converte, quem convence, quem transforma o homem é o Espírito Santo. E muitos guardam um orgulho muito grande em si. Muitos falam assim, eu sou da igreja tal, desde criancinha. Eu fui batizado na igreja tal, eu era criança. Primeiro que o batismo é de adulto, o batismo é de arrependimento. Criança não tem nem pecado. Como pode se arrepender de um pecado que nem tem? Nós precisamos ser humildes e buscarmos o Senhor de forma simples, sincera, nos quebrantarmos perante Ele e não ficarmos cobertos com igreja A ou B ou denominação. Isso não leva ninguém para o céu, para a presença de Deus. Engraçado que eu acho que lá na eternidade não vai fazer uma fila. Você era de qual igreja? Você era... O Senhor vai perguntar, você foi fiel a mim? Você ouviu a minha palavra? Ele já vai dizer, né? É o momento que nós temos agora de buscar o Senhor na simplicidade do Evangelho, de uma vida sincera e pura perante o Senhor. Amém? É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que testifica no nosso espírito se somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Muitas vezes, olha, será que eu vou ser salvo e tal? Olha, se você tem dúvida, está mais para lá que para cá. Porque quem é salvo do Senhor não tem dúvida. Você tem dúvida? Então se apega mais ao Senhor. Quem é do Senhor não tem dúvida. Eu tenho dúvida da minha... Olha, já pede perdão pela sua incredulidade e se acerta o quanto antes. Sabe? Esse Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele fala conosco, nos mostra, nos direciona em nome de Jesus. É maravilhoso a presença de Deus na nossa vida pelo Espírito Santo. Irmãos, se somos de Deus, não estamos na carne e temos o Espírito de Cristo. Romanos 8, versículo 8 e 9. Se você é de Deus, você não fica na carne. Você não tem prazer nas coisas do mundo. Carne é isso, tá? Não estou falando para você não comer o seu churrasco. Fica à vontade, não é essa carne. Carne é representação das coisas do mundo, do prazer do mundo. E tudo aquilo que te tira da presença de Deus, fica esperto. Muitas das vezes é um prazer, é um passeio, é algo até bom, salutar para a sua família, mas não que vai impedir a comunhão dos irmãos,
Não que vai impedir. O Senhor Deus que nos dá tanta coisa e a gente não pode dar um tempo para Ele, para ouvi-lo, para ser obediente à voz dEle. Carne é isso. O Espírito Santo mostra também se somos guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, Cristo, somos filhos de Deus. Se nós ouvimos a voz de Deus, isso está em Romanos 8,14. Se nós ouvimos a voz de Deus, nós somos guiados. Declinamos da nossa vontade e passamos a fazer a vontade do Senhor. Demonstra que você é filho. Agora, se você é aquele turrão, não, fazer aqui mesmo. Você sabe quando Deus está falando contigo. Você sabe. E muitas das vezes você teima de fazer do seu jeito. Se você é de Deus, ouça a voz de Deus. Amém? Dependência de Deus. Jesus falou que Ele mesmo não podia fazer nada, nenhuma coisa de si mesmo. Romanos 5,30. O próprio Jesus falou: olha, eu faço tudo na dependência do meu Pai. Dependência de Deus em tudo. Aquilo que você for fazer no seu dia a dia, dos mais simples ao mais complicado, busque em oração, apresente ao Senhor, em nome de Jesus. A unção do Espírito Santo, que nos dá autoridade para operarmos no nome de Jesus. É a unção, é a presença do Espírito Santo. Unção vem muito de ungir, né? Bisuntar ali de azeite, representa separado, santificado por Deus. Essa unção, essa presença do Espírito Santo que nos dá autoridade para operarmos o nome de Jesus. Quer ver? O próprio rei Saul, antes, quando estava em obediência, ele tinha autoridade de rei. O Espírito Santo estava com ele. Ele pecou, errou deliberadamente, o Espírito Santo saiu e veio um espírito maligno. Amém? Judas, antes Jesus falou com ele também e deu o nome dele para expulsar os demônios, e ele operou, foi usado por Deus. Depois ele deixou o espírito maligno. Olha, irmãos, o caso de Judas não dá nem para acreditar. Alguém do lado de Jesus o trair. O que ganhar dinheiro com Jesus, com a morte de Jesus. É inacreditável. Tem hora que nos meus pensamentos eu fico: Senhor, nos livre de todo mal. Mas ele estava ali, ele deixou o inimigo. Você acha que foi direto, irmãos? Você acha que foi assim, ó? Aí, vamos ganhar um troco com esse Jesus aí, que ele vale uma grana aí, que entrega ele, toma. Não foi assim, irmão. Sabe como é que deve ter sido? Colocando aqui, tirou uma graninha aqui, que ele cuidava das ofertas lá de Jesus. E não era pouca não, irmão. Não era pouca não. É Jesus que a gente está falando. É morto ressuscitar, é cego ver. Coisa de louco. Acho que tinha que levar uns 2, 3 só para levar a sacola de oferta de Jesus. Aí tirava um pouquinho aqui, uma coisinha ali. Os benefícios, né? Presumo eu, na pequena coisa, o inimigo ele fica testando se você dá voz para ele. É na pequena coisa. Depois ele já, quando o coração já está contaminado, aí vai com tudo. Ninguém levanta de manhã e fala: eu vou dar uma traída hoje. Hoje o dia está tão bonito, eu vou trair. E tem que ser com uma loura, com uma morena. Vou trair hoje. Alguém faz assim? Meio louco, né? Uma mulher é aos pouquinhos, olhando na internet, se agradando, vendo ali, de repente até nas reportagens, sei lá o quê.
abrindo o coração, escondendo um contato da esposa ou da mulher, do esposo, no celular, abrigando coisas ocultas, malignas no seu interior. O inimigo vai testando a cada um. Não tenta não, irmão, isso não é tentação não, é um testezinho. A tentação depois vem com tudo, quando a pessoa não tem como resistir. Então, seja radical, seja forte e não deixe nada, nenhum cisquinho do inimigo na sua vida. Você não sabe o que está vindo por trás disso. Você não sabe o que está vindo por trás disso. Amém? Em nome de Jesus. E assim, Judas, ele foi um personagem dos mais terríveis que a gente pode colocar relatados na Bíblia. Um exemplo para nós. Um exemplo para nós. Para sermos fiéis ao Senhor. Fiéis ao Senhor em todo o tempo. É no momento da pandemia que a gente vai ver quem é de Deus ou não. Não estou nem falando quem não está aqui, quem está em casa. Deus abençoe você que está aí. Em nome de Jesus, está assistindo. Glória a Deus. A Renata lá na Eslováquia. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mas é dos momentos de dificuldade que você demonstra se você é de Deus ou não. Seja fiel ao Senhor. Irmãos, óleo novo. O Espírito Santo representa o óleo novo. Espírito Santo, óleo, azeite de unção novo. O renovar do óleo, do azeite é muito importante para enfrentarmos as dificuldades da vida, o calor da vida. É necessário renovar esse azeite, como se fosse um carro. Pensa bem, de tempos em tempos não temos que trocar o óleo ali do carro, porque não tem mais viscosidade, não suporta mais o calor, precisa renovar. Renove o Espírito Santo na sua vida. Ele é o mesmo, certo? É uma representação para que você o busque de verdade. Não fique só com as experiências passadas. Busque a cada dia um novo encontro, um novo renovar com o Espírito de Deus. Amém? Muitos estão com óleo de 30 anos passado. Olha, Jesus, aconteceu tal coisa comigo, foi muito bom, tenho experiências maravilhosas, mas eu quero mais. Quero aquelas unção que o Senhor me deu, eu vi derramar ainda mais. Antes, irmãos, que Deus nos dá uma maior bênção, Ele verifica o que nós fizemos ou estamos fazendo com a bênção que Ele já nos deu. Muitos têm bênção ao seu redor, tem a palavra de Deus, acesso, tem a reunião dos grupos, tem a gente que pode entrar em contato a qualquer momento, tem a comunhão da igreja, tem o socorro da igreja e não aproveita isso. Será que você está precisando de mais bênção? Será que você está usando as bênçãos que Deus já te deu? Você tem saúde, tem pé, tem braço, está em pé. Muitos já tomaram café hoje, ou vão almoçar só. Amém. Será que nós estamos aproveitando o que Deus nos dá? Ou será que só quando não tivermos mais nada disso, nem forças mais, é que iremos dar valor? Amém? Para recebermos uma nova unção, seremos examinados pelo Senhor. Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você tem que ser sondado pelo Senhor, não sou eu não, embora
o Senhor me mostra muitos corações. Não foram poucas as vezes de eu olhar para alguém, o Senhor me mostrar o coração. Mas o Senhor te conhece. E é esses erros ocultos que você precisa se acertar o quanto antes com o Senhor, para que essa unção venha sobre você. Ele quer te usar, você do maior idade que está ouvindo essa ministração, o Senhor ainda pode e deseja te usar, em nome de Jesus. Não pense assim, isso é para os jovens, eu já sou de idade. Deus usa todos os corações que desejam, em nome de Jesus. Uma nova unção, nós precisamos de uma nova unção. Essa nova unção nos capacita a andarmos em santidade, em autoridade, a sermos guiados pelo Espírito Santo, a enfrentarmos a dificuldade da vida. Só com essa unção que nós conseguimos passar pelo vale da sombra da morte. Só a unção de Deus. Você atrai unção quando você evangeliza. Muitos falam assim, olha, é uma oração e vou receber a unção de Deus e boa. É assim? Não. Quando você faz algo que agrada ao Senhor, a própria evangelização, quando você leva o evangelho para alguém, você está socorrendo alguém. Não há coisa que mais agrade ao nosso Deus quando você resgata alguém das trevas, quando você se torna luz para alguém que está em trevas. Exemplo de Jesus, Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4, versículo 18 e 19. Olha só. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Olha que Deus ungiu Jesus para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Começa com evangelizar. Tem gente que não abre a boca para nada. A pessoa está morrendo sem Jesus lá, sem nada, e tá bom, Deus te abençoe nada. O único caminho é o Senhor Jesus. Aceite-o agora, que a sua vida pode mudar. Fale em tempo e fora de tempo. Como você vai querer atrair a unção de Deus se você não abre a sua boca para falar do Senhor? Jesus foi ungido para evangelizar. Quer ser parecido com Jesus? Você quer usar o nome do Senhor? Evangelize. Fale. E pode ser no WhatsApp, pode usar o celular. Fale. Uma nova unção, uma nova autoridade, uma nova vida. Irmãos, precisamos pagar o preço para recebermos essa unção. Eu falei lá no início da graça. Lembra? A lei veio por Moisés, mas a graça da verdade, a graça e a verdade por Jesus. Mas há um preço a ser pago. Em Atos 4, 13, os discípulos Pedro e João, eles falavam com ousadia, porque andavam com Jesus, e eles eram sem letras, não eram aqueles homens estudados. Impressionavam quem? Os fariseus, porque eles falavam com autoridade, e eles falaram assim, olha, esses homens andavam com Jesus, porque eles falam com autoridade, com unção. Precisamos andar com Jesus, precisamos ver Jesus nas nossas vidas, obedecer a Jesus. Amém? Muitos querem só serem usados por Deus, mas não querem pagar o preço. Irmãos, há 3 tipos de unção. Finalizando, amém? Preste atenção.
3 tipos de unção. A primeira está em Levíticos 14, de 1 a 18. Não precisa abrir. É a unção do leproso. Aquela pessoa estava com lepra, era uma doença incurável da época. Era levada até o sacerdote e era morto um animal. E o sangue desse animal, esse sacrifício desse animal ao Senhor, era colocado o sangue na orelha, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, para que fosse purificado. E depois azeite, representando o Espírito Santo. Amém? E o restante do azeite na cabeça, e essa pessoa era curada. A lepra saía. Representa a pessoa que não conhece o Senhor, representa a salvação, a aceitação de Jesus. É a primeira unção, a unção da salvação, ação divina ao Senhor. A primeira unção, o sangue representa o sangue de Cristo, o azeite, o Espírito Santo. A segunda unção, a unção sacerdotal, está em Êxodo 29 e Levítico 8. Representa o batismo do Espírito Santo, a presença de Deus, comunhão com Jesus. Era uma unção sacerdote operar, ministrar na vida das pessoas. Também, primeiramente, era colocado o azeite na sua cabeça, uma separação dessa pessoa para o Senhor. Depois, também era colocado o sangue do animal na sua orelha, no seu polegar, no polegar do pé direito. Mas eu gostaria de ressaltar que era uma unção mais especial ainda, para ministrar, para operar no nome de Jesus. Amém? Era também fruto da santificação de cada um. Esse sacerdote, ele tinha que manter uma vida santificada para poder ministrar. Ele sacrificava para si e sacrificava também para os irmãos, para quem viesse até a ele, para o povo de Deus. É uma unção de santidade, a unção sacerdotal. A união, que é a igreja do Senhor, gera essa unção sacerdotal. Você só pode desenvolver essa unção estando na igreja do Senhor, se santificando e levando os outros à santificação. A unção sacerdotal precisa ser mantida. Amém. Amém. E por último, a unção real. O que é essa unção real? Ela vem quando obedecemos. Ela vem quando obedecemos ao Senhor. Quando ouvimos a voz do Espírito Santo e obedecemos nas mínimas coisas. De repente você já passou pela unção do leproso, já passou pela unção sacerdotal, mas precisa receber essa unção real. Não é unicamente quando ouvimos a palavra somente escrita do Senhor, é quando ouvimos e aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração, confirmando a palavra. Amém? É o que nós falamos de palavra rema, direcionada para você. Podemos dar exemplo até da mensagem. Se você perguntar a cada um aqui, cada um teve uma palavra para o seu coração, diferente. Muitos Deus falou: olha, certo aquilo que eu já te falei, eu ainda estou te dando um tempo, não sei até quando eu vou dar esse tempo para você. Outro Senhor vai falar: olha, estou contigo, meu amado, minha amada, eu vou te ajudar. Se purifique. O Senhor está falando de formas tremendas, mas aquilo que Ele falar direto para você, é isso que você tem que ouvir e executar. É a palavra rema. A unção real dá ao cristão uma grande autoridade em Deus sobre as forças das trevas
desfazendo as suas armadilhas, as suas obras, implantando o reino de Deus. Não é, irmãos, para título, não é para ninguém bater no peito e falar que é melhor do que o outro. Eu sei. É para a glória do nosso Deus. Que o meu e o seu nome sejam esquecidos, que o nome do Senhor seja lembrado eternamente. Mas essa unção real, é real, é real. Ela é tremenda, essa unção. Com uma única palavra, as trevas recuam, porque há uma conexão perfeita entre quem está ministrando e o nosso Deus. É Deus que dá essa unção. É Ele que dá essa unção tremenda e poderosa. Em Atos 10, 38, diz: Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, que andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ao fazermos o bem, nós atraímos a presença de Deus. Estamos propensos cada vez mais a recebermos unção do Senhor. Finalizando, eu gostaria de dar para você o telefone de Deus e o endereço de Deus. Amém? Vou te dar o telefone de Deus, anota, né? E o endereço de Deus. Finalizando essa mensagem. Se você tiver qualquer dúvida, procura Ele, que é bênção. O telefone primeiro, né? Telefone. Jeremias 33, 3. 33, tá? 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você fala com Deus, Ele vai falar contigo. Ele vai direcionar o que você tem que fazer e te revelar coisas profundas. O endereço dele, se você ainda tiver com dúvida, Jeremias 29, 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está encontrando Deus? Se você fala, não sei, é porque você não está buscando de todo o coração. Busque, fale com Ele, que Ele quer o melhor para você, em nome de Jesus. Essa é a palavra, irmãos. Que Deus te abençoe tremendamente.